Este é o momento do culto em que a palavra do Senhor é exposta. Todos os atos do culto são tão importantes, mas como é precioso esse momento da exposição da palavra do Senhor. Queridos, nós estamos neste mês de dezembro tendo a série Os Cânticos, as Canções do Natal, aqui do Evangelho de Lucas. E nós já tivemos a canção de Maria, o cântico de Maria, já vimos o cântico também de Zacarias, e hoje, ao olharmos para o verso de número 14, aqui do capítulo 2 de Lucas, nós teremos o cântico dos anjos. Lucas capítulo 2, verso de número 14. Eu quero convidar os irmãos que têm a sua Bíblia na Nova Almeida atualizada, a versão Nova Almeida atualizada, para lermos todos juntos o verso de número 14. Leiamos: Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Irmãos queridos, eis aqui o cântico dos anjos. Mais importante do que, ou tão importante quanto conhecermos a respeito de um fato, de um acontecimento, é entendermos o motivo desse acontecimento. Eu estou falando isso, queridos, porque há muitos que sabem a respeito da vinda de Jesus, a respeito do Natal. Eu disse que há muitos porque nem todos sabem. Aliás, há nações inteiras que não sabem deste acontecimento, não conhecem a respeito de Cristo. O que para nós parece ser uma mensagem tão óbvia, né? Tão conhecida, Jesus veio ao mundo, há muitas pessoas que não ouviram falar. Mas, queridos, há muitos que já ouviram falar sobre o Natal, há muitos na nossa própria nação, na nossa sociedade, quem sabe na escola em que você estuda, na empresa em que você trabalha, no local ali na vizinhança onde você mora, que não entenderam o propósito do Natal. E ainda mais, queridos, com o secularismo e como as coisas estão, né, neste tempo, em tempos em que Natal tem a ver mais nesta sociedade com o Papai Noel, com presentes e com tantas coisas, e não tem a ver com o nascimento de Jesus. Pouco se fala a respeito de Jesus na sociedade em que nós vivemos. É preciso, queridos, entendermos o motivo do Natal. E mesmo aqueles que sabem que o Natal significa o nascimento de Jesus, há muitos, eu diria, que ainda não entenderam o porquê é que Jesus veio ao mundo. Então percebam, não basta saber o que é o Natal, não basta saber que Natal significa o nascimento de Jesus. A pergunta é por que é que Jesus veio ao mundo? Enquanto nós não entendermos de fato o propósito de Deus com a vinda de Jesus, nós não vamos reagir da maneira apropriada. Fato é que muitos não são gratos, muitos ainda não glorificam a Deus, porque ainda não entenderam o propósito do Natal, ainda não entenderam o propósito da salvação. Eu vou além, ainda não entenderam o propósito da criação, porque é, queridos, que Deus nos criou, porque é que Deus nos salvou em Cristo Jesus, porque é que Deus enviou Jesus para a nossa salvação. Muitos vão arriscar para o nosso bem. Bem, eu não tenho dúvidas de que a salvação seja para o nosso bem. Imagina, você está condenado à morte eterna por causa dos seus pecados. E aí Deus, conforme nós lemos lá em Efésios 1, Ele, por amor, Ele resolve nos salvar. E em Efésios 2, Paulo vai aprofundar isso e vai dizer, por causa da riqueza da sua graça, da sua misericórdia, por causa do amor com que nos amou, Ele resolve nos salvar. E então Paulo diz, pela graça, vocês são salvos. Ok, mas aí a pessoa fica pensando, então é para o meu bem, e sem dúvida, a pessoa está condenada à morte eterna, e Deus graciosamente resolve salvar esta pessoa. É claro que é para o nosso bem. Você ter a sua condição de condenado, pecador condenado à morte eterna, para salvo em Cristo Jesus, é claro que isso é maravilhoso para o nosso bem. Mas eu quero dizer para os irmãos que este não é o propósito principal. O propósito principal, inclusive da nossa salvação, como nós veremos aqui, nas palavras dos anjos, é a glória do Senhor. E é por isso, queridos, que nós veremos nesta manhã, que o propósito do Senhor com o Natal, e conforme você pode ver aí no boletim, eu já adiantei no boletim, na mensagem pastoral, a mensagem desta manhã, é a glória do Senhor e a paz para as nossas vidas. Aliás, a própria paz para nós
é para a glória do Senhor. Em suma, meus irmãos, em resumo, o Natal e tudo que o Senhor faz é para a sua própria glória. E quanto antes você entender isso, melhor, porque é possível que você esteja vivendo com um propósito diferente que não seja a glória do Senhor. Percebam, irmãos queridos, nós acabamos de ler no verso 14 a respeito do cântico dos anjos. Eles entoam glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Para que a gente possa entender melhor este cântico, essas palavras dos anjos, como isso se deu, vamos ver a partir do verso de número 8. Acompanhem comigo, diz o seguinte: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo, estou aqui para lhes trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto servirá a vocês de sinal: vocês encontrarão uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E de repente apareceu com um anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram depressa e encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo isso, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. Percebam, irmãos, que este acontecimento, esse fato se dá naquele contexto em que primeiramente um anjo aparece. E um anjo aparece a um grupo que não era o grupo mais seleto, digamos assim. Aqui, o anjo não aparece para os governantes, para os principais, para os nobres, para os ricos, não. Diz-nos o texto que havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seus rebanhos durante as vigílias da noite. Queridos irmãos, foi justamente para aquela plateia, para aquele grupo, que o anjo apareceu. É digno de nota dizer que aquele grupo não era o grupo, como eu disse, dos nobres. Era um grupo até, podemos falar, que era um grupo, de certa forma, não muito bem visto. Lyndon Duncan, um pregador dos Estados Unidos, ele chega a dizer que naqueles dias os pastores, eles não eram vistos com bons olhos, porque muitos deles acabavam como que fazendo o seu rebanho crescer de forma indevida. Eram aqueles que convidavam as ovelhas de outros pastos para comerem dos seus pastos, porque diziam, esse pasto é melhor. Então, digamos assim, traziam ovelhas que não eram deles para o seu aprisco. Então, muitos deles eram tidos como mentirosos, muitos deles não eram dada confiança a eles. Então, digamos assim, irmãos, não era o grupo mais seleto, não era o grupo que as pessoas diriam são as pessoas que merecem ouvir a mensagem do anjo, mas certamente as pessoas também que precisavam. Irmãos queridos, é curioso pensar que o anjo aparece justamente para aquele grupo de pessoas e nos diz o texto que a glória do Senhor brilhou ao redor deles. Deve ter sido, irmãos, uma visão não muito agradável. Às vezes a gente lê esse tipo de texto e diz assim: eu queria ter uma visão dessa, um anjo aparecer para mim. Bom, eu quero dizer para você que se fosse com você, você ficaria certamente apavorado. Era algo que causava medo, terror. Porque imagina uma luz, uma glória aparecendo ali, a pessoa não sabia do que se tratava. Mas é por isso que logo o anjo diz as seguintes palavras: não tenham medo. Em outras aparições de anjos acontece a mesma coisa. Logo que Jesus ressuscitou, aconteceu isso, não foi? Após a ressurreição de Jesus, o anjo aparecendo ali no sepulcro e dizendo assim: não tenham medo.
Porque, irmãos queridos, a glória do Senhor pode ser aterradora. E o anjo logo diz: não tenham medo, estou aqui para trazer-lhes boa nova de grande alegria. Porque é, queridos, que no Cântico dos Anjos, os anjos dizem assim: glória a Deus nas maiores alturas. Em primeiro lugar, vamos olhar para esse aspecto deste cântico: glória a Deus nas maiores alturas. Os anjos dizem isso porque Deus merece ser glorificado. Os anjos não glorificam a si mesmos, os anjos neste cântico não glorificam aos pastores, os anjos não glorificam a José e Maria, os anjos glorificam a Deus. Glória a Deus nas maiores alturas. Essa é a primeira coisa que nós precisamos entender. Irmãos queridos, a Bíblia tem a ver não com a glória do homem. E se você não entendeu isso até hoje, eu espero que você entenda agora, de uma vez por todas. A Bíblia não tem a ver, às vezes a Bíblia não tem a ver com a glória de homens. As histórias da Bíblia, toda a Escritura, tem a ver com a glória de Deus. Um Deus que resolve salvar um povo. É a história da redenção que aponta para Cristo e que é para a glória de Cristo. Quantos estão vivendo de forma errada? Quantos enxergam o Natal de forma errada? Quantos enxergam a realidade de forma errada? Quantos enxergam a si mesmos e a Deus de forma errada? É uma cosmovisão errada, equivocada. Enquanto nós não entendermos que nós fomos criados por Deus e para a glória de Deus, nós vamos viver de forma errada ou com um propósito errado. Vamos fazer, quem sabe, até coisas boas, mas com um propósito errado. Os anjos, queridos, depois da aparição daquele anjo, diz-nos o texto que aquela multidão, aparece no verso de número 13, diz: e de repente apareceu com um anjo uma multidão do exército celestial, louvando e dizendo. Eles louvam e eles dizem: glória a Deus nas maiores alturas. Deus seja glorificado nas maiores alturas, porque toda a glória pertence ao Senhor. E por que, queridos irmãos, que toda a glória pertence ao Senhor? Em primeiro lugar, porque conforme nós acabamos de ler, a mensagem que o anjo traz é uma boa nova de grande alegria. A boa notícia de grande alegria, o nascimento do Senhor. E por que aquela, meus irmãos, era uma boa notícia de grande alegria? Porque o anjo responde, ele diz: porque hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Deus merece ser glorificado, porque Deus, em sua soberania e amor, resolveu salvar pecadores como nós. Vejam, nós não merecíamos nada de bom. Os anjos os pastores não mereciam nada de bom. Eles estavam ali cuidando dos seus rebanhos. Como eu disse, a fama naquela época dos pastores não era das melhores. E também, queridos, nós poderíamos dizer que nenhum ser humano pode dizer que tem uma boa fama, que seja uma pessoa perfeita. Nós somos pecadores. E o que é que pessoas pecadoras merecem? Condenação, a morte eterna. Mas percebam que a boa notícia, que deve ser encarada como uma notícia maravilhosa da bondade do Senhor, que deve nos levar a glorificar a Deus, é de que naquele dia na cidade de Davi nasceu Jesus Cristo, o Salvador. Na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor, o ungido, o Messias. Cristo significa Messias, é o ungido. Aquele que todo o Antigo Testamento falou sobre ele, aquele que os primeiros 5 livros da Bíblia falaram sobre ele, apontaram para ele, os livros históricos apontaram para ele, os livros poéticos, os proféticos, todos os livros do Antigo Testamento apontaram para Cristo. Moisés apontou para Cristo, Josué apontou para Cristo, também podemos dizer que Davi apontou para Cristo. Todo o Antigo Testamento apontou para Cristo. Então, o nascimento do Messias é aqui anunciado. E essa é uma boa notícia de grande alegria, que deve, queridos irmãos, nos levar a glorificar ao Senhor. João Calvino, no seu sermão sobre esse texto, ele diz o seguinte: há 2 coisas a serem aprendidas aqui. A primeira é que devemos atribuir nossa salvação meramente à bondade de Deus. A nossa salvação, queridos irmãos, não é porque merecemos. Se você acha que Jesus veio porque você merecia, se você acha que você vai ser salvo porque você merece, porque você faz coisas boas, porque você não pratica o mal, você está enganado.
Nenhum de nós é bom. Nenhum de nós faz coisas boas, suficientemente boas para que possamos ser salvos. Na verdade, irmãos, todos nós somos pecadores. E por causa dos nossos pecados merecemos a condenação eterna. Então Deus envia o seu Filho. E o anjo revela a gente que não merecia. Aliás, ninguém merecia. E a mensagem é esta: hoje, na cidade de Davi, nasceu Jesus, o Salvador, o Cristo, o Senhor. Nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. É por isso que nós vamos encarar isso com bondade, como fruto da bondade do Senhor. Deus não nos salva porque somos bons. Deus nos salva apesar da nossa maldade. Deus não nos salva porque merecemos. Deus nos salva porque precisamos. Jesus não veio ao mundo porque merecemos. Jesus veio ao mundo porque nós precisamos. Então Calvino ele continua dizendo: se houvesse algo que pudéssemos contribuir, ou se homens mortais pudessem ajudar, parte da glória seria deles. Aliás, vocês se lembram do que Paulo escreveu aos Efésios, lá em Efésios 2, verso de número 8? Paulo diz assim: pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto, ou seja, a graça e a fé, não vem de vocês, é um dom de Deus, um presente de Deus. E Paulo complementa: não de obras, para que ninguém, o quê? Quem completa se glorie. Paulo diz: a salvação é um presente de Deus. Deus nos dá pela sua graça a fé, a capacidade para crermos naquele que na cidade de Davi nasceu, o Salvador, Cristo, o Senhor. E isto não vem de nós, porque se isso viesse de nós, nós teríamos direito a receber glória. Alguns dizem assim: eu abri o meu coração para o Senhor, eu dei o primeiro passo, eu fui até Deus. Não. Foi o Senhor quem abriu o nosso coração. Não fomos nós que demos o primeiro passo, foi o Senhor quem deu o primeiro passo. O passo de vir até este mundo, o passo do Verbo se fazer carne e habitar entre nós, cheio de graça, cheio de glória. E vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Então, queridos, é por isso que, ao dizerem glória a Deus nas maiores alturas, os anjos estão nos ensinando que a salvação, a vinda de Jesus, é fruto não do nosso merecimento, mas da bondade do Senhor. E Calvino continua e ele diz assim: visto porém que os anjos dizem glória a Deus nas maiores alturas, tudo mais deve ser abatido e Deus reconhecido como o único autor de toda a bênção. A glória de Deus põe a arrogância de todos os homens em fuga. Não há nada propriamente nosso que possamos adicionar. Jesus Cristo nos foi dado por uma única razão, a saber, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Reconheça que o Natal, a vinda de Jesus, a nossa salvação, é para a glória do Senhor. Eu me lembro como foi chocante para mim, certa feita, ao abrir um livro sobre missões. Isso já faz bastante tempo, eu acho que no início dos anos 2000, e eu ler aquele livro chamado Alegrem-se os Povos, escrito por John Piper. Ele escrever assim: missões não é o alvo principal da igreja. Puxa, eu cresci ouvindo isso. Missões é o alvo principal da igreja. Ele escreveu: missões não é o alvo principal da igreja. Adoração, sim. E aí eu pude entender e como fez sentido. O alvo principal não é a salvação, o alvo principal é a glória de Deus. E a própria salvação deve acontecer para quê? Para a glória do Senhor. Irmãos queridos, Natal deve nos levar a glorificar ao Senhor. A segunda coisa a entender, ainda em relação à glória do Senhor, é a necessidade de gratidão. Quando Deus nos alegra e nos mostra seu favor, não podemos permanecer passivos. Ainda estou citando aqui Calvino. Alegria deve mover-nos e levar-nos a dar-lhe glória, pois Ele nos tirou do abismo da morte e nos trouxe para o reino da vida, a fim de que, no dizer de Pedro, o louvemos eternamente. O primeiro ponto é esse: a glória de Deus. Glória a Deus nas maiores alturas. E eu já quero perguntar para você: a sua vida tem sido uma vida de glória ao Senhor? Uma vida de reconhecimento das bênçãos do Senhor? O que é a salvação para você? É um fim em si mesmo?
Deus existe para te servir, ou você entende que você existe para servir ao Senhor? O fim principal do homem, nós aprendemos nos nossos catecismos de Westminster, é glorificar a Deus e ter prazer nele para sempre. Então, queridos, Natal tem a ver com a glória do Senhor, e os anjos cantam acertadamente. E como disse o reverendo Wilson ontem, certamente bem afinados. Glória a Deus nas maiores alturas. Mas os anjos cantam algo mais. E paz na terra, entre todos aqueles a quem Ele quer bem. Entre os homens a quem Ele quer bem. Queridos irmãos, o Natal tem como propósito a glória do Senhor. E a nossa salvação tem como propósito a glória do Senhor. Mas em nossa salvação, ao glorificarmos ao Senhor, nós podemos experimentar a paz que o mundo não pode dar. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ler aí a mensagem do boletim. Diz assim, quando fala sobre a nossa paz: os seres humanos guerreiam e têm tribulações, angústias e tristezas das mais variadas. Diante de tantas angústias e tribulações, será possível encontrar essa paz? E então, diz, no cerne de todo esse sofrimento está a carência do homem pela paz na alma. A paz que os homens procuram é fruto da reconciliação com Deus. É por isso, irmãos, que nós lemos lá em Romanos 5:1, Paulo dizendo: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero dizer para você que talvez esteja buscando paz no dinheiro, que esteja buscando paz numa condição social, esteja buscando paz em você mesmo. Você não vai encontrar essa paz. A paz, segundo as Escrituras, não é ausência de conflitos, de guerras, de problemas. Aliás, se isso for paz, quem de fato tem paz? A pessoa pode experimentar algum período de paz, mas a paz que a Bíblia fala é a paz com Deus. É uma paz que nos leva a uma paz verdadeiramente interior. A paz que Paulo, lá em Filipenses 4, diz que excede todo entendimento. É dessa paz, queridos, que os anjos estão, sobre essa paz que os anjos cantam. E paz na terra, entre os homens a quem Ele quer bem. Uma outra tradução pode dar a ideia de que são pessoas que merecem. São pessoas que, não. O texto está dizendo paz entre os homens que Deus quer bem, entre aqueles que Deus resolveu escolher, como nós lemos em Efésios 1 ainda há pouco. Aqueles que Deus escolheu por amor, porque Ele resolveu amar e salvar, não porque mereciam. A paz que os seres humanos tanto precisam. O Natal tem a ver não com prosperidade, tem a ver não com conforto material ou físico, tem a ver com a paz, que só pode ser recebida por Cristo. O ser humano sem Deus, ele pode ter dinheiro, ele pode ter fama, pode ter poder, pode ter tanta coisa, mas se ele não foi reconciliado com Deus através de Cristo, ele continua inimigo de Deus e ele nunca poderá ter paz. Eu quero enfatizar isso. Alguém que está separado de Deus por causa dos seus pecados, e todos pecaram, diz Paulo, estão separados de Deus. Alguém que está separado de Deus, ele pode ter tudo que esse mundo possa oferecer, mas ele não experimentará paz. Ele vai ser um conflito ambulante, e não importa por onde ele passar, não importa quem estiver ao lado dele, não importa o que ele comer ou beber, ou os remédios que ele tomar, não importa os bens que ele vier a obter, ele vai continuar um conflito ambulante, porque só há paz através de Cristo. Jesus veio ao mundo para fazer algo que nenhum de nós poderia fazer: nos reconciliar com Deus. Ao vir a este mundo, obedecer de forma perfeita a toda a lei de Deus, e ao levar sobre si na cruz a culpa dos nossos pecados, Jesus conquista para nós a paz. A pergunta que eu faço para você é: você tem essa paz? Você já experimentou dessa paz? Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E para terminar aqui, queridos, é curioso ler no restante do texto que, quando os anjos se afastaram, voltaram para o céu, os pastores então, certamente extasiados, estarrecidos, impactados, diz o texto que eles dizem uns aos outros: vamos a Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Porque o anjo havia falado
sobre a criança que estaria envolta em faixas. E eles vão a Belém, e eles encontram Maria e José, diz o verso 16, e no verso 17, vendo isso, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Percebem o que eles fazem? Eles vão divulgar. Eles não guardam aquela visão para eles. Dizem assim, olha, isso é segredo nosso. Não, eles vão divulgar, eles acreditam no que o anjo disse, eles vão até José e Maria, eles vão até a criança envolta em faixas. E vejam o que diz o verso de número 18, todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Aqueles pastores, meus irmãos, vão proclamar, aqueles pastores vão anunciar, aqueles pastores acreditam no que o anjo falou e vão testificar daquilo. E no verso de número 20 diz que os pastores voltaram, olha só o que diz o texto, glorificando e louvando a Deus, por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. Provocou no coração daqueles simples homens, daqueles pastores, essa reação de louvor, a reação de proclamação de glória e de louvor, como aquele que havia sido, um dos 10 que havia sido curado por Jesus da lepra, que voltou dando glória a Deus em alta voz. E a pergunta que eu faço, a última desta mensagem para vocês é, você tem glorificado a Deus e tem anunciado a salvação? Você tem anunciado esta mensagem? Os pastores anunciaram. Cabe a nós, alcançados pela maravilhosa graça do Senhor, viver uma vida que glorifica o Senhor, experimentando essa paz que vem de Deus através de Cristo e anunciar esta mensagem a todos quantos Deus nos der esta oportunidade. Há muitos, queridos, que estão vivendo para si mesmos, há muitos que não estão vivendo para a glória de Deus, estão vivendo com um propósito errado, há muitos que ainda não experimentam desta paz através de Cristo que nos reconcilia, e eles precisam ouvir essa mensagem. Falemos desta mensagem a todos quantos Deus nos der a oportunidade. Você que está aqui nesta manhã e aqueles que estão nos acompanhando pela transmissão, nunca mais poderão dizer que não ouviram desta mensagem. E o dia que se apresentarem diante de Deus, no dia final, não poderão dizer, eu não sabia sobre o propósito maior que a glória de Deus, eu não sabia sobre a paz que há em Cristo Jesus que reconcilia, o único que pode nos reconciliar com Deus. Você não pode dizer isso. O meu desejo é que ninguém saia daqui sem ter este propósito, assumir esse propósito, como nossos irmãos ainda há pouco assumiram de viver conforme a vontade do Senhor, sem assumir o propósito de glorificar a Deus, sem experimentar a paz do Senhor através de Cristo, sem deixar de divulgar esta mensagem. Que Deus assim nos abençoe para a glória dele.